Bom, pessoal, vamos lá. A gente estava falando sobre responsabilidade por acidentes de consumo e tratávamos especificamente das causas que excluem a responsabilidade dos fornecedores. E causas essas que sempre têm a ver com o rompimento do nexo causal e sempre que forem alegadas pelos fornecedores são de responsabilidade deles. Eles é que devem demonstrar que isso de fato aconteceu. Primeiras três foram aqui que nós vimos antes do intervalo, são as únicas previstas expressamente. Quando o fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, quando provar que, embora tenha colocado no mercado, o defeito não existe. Vamos lá, gente, eu tenho um problema seríssimo de falta de concentração. E aí falha minha, peço desculpas sinceramente, mas eu não consigo falar enquanto outras pessoas estão conversando, porque eu quero saber o que vocês estão dizendo, e fico muito curioso, e é verdade. Eu acho sempre que é de mim, tem uma insegurança também envolvida, e por isso a coisa complica. Então, a hora que vocês quiserem, a gente continua. Se não quiserem, a gente espera também, não tem problema nenhum. Podemos continuar? Então tá bom. Se perdi de novo. Tá vendo? Eu sei. É que gracinha. Eu faço esse charminho sempre. Brincadeira. Não tô brincando. É o seguinte. A gente estava falando das causas excludentes de responsabilidade. Provar que não colocou o produto no mercado. Provar que o defeito não existe. Ou provar que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Isso rompe o nexo causal. Embora o código não tenha previsto, doutrina e jurisprudência francamente majoritárias entendem que também rompe o nexo causal provar que o acidente aconteceu por caso não sei o que ou força não sei o que lá. Caso fortuito ou força maior. É isso aí. Então, letra D, caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior. É a letra D, exatamente. Caso fortuito ou força maior. Que na doutrina civilista, se vocês forem fazer uma pesquisa aprofundada, vão encontrar até 8 correntes, dizendo o que significa uma coisa, o que significa outra, alguns invertem, outros vêm com conceitos completamente diferentes, mas a corrente mais simpática de todas é aquela que diz que caso fortuito e força maior são expressões sinônimas. Facilita a nossa vida bastante. E cá entre nós, devem ser mesmo, porque sempre andam juntas, sempre de mãos dadas, caso fortuito e força maior, e sempre para significar a mesma coisa, algo que rompe o nexo e que exclui a responsabilidade. Bom, mas vamos entender o que significa isso. Então é o seguinte, caso fortuito ou força maior, ou seja, que o acidente tenha ocorrido em razão de um evento com 3 características. 2 pontos. Evento com 3 características. É isso que é fundamental. É isso, então, que se tem que demonstrar. Que o acidente tenha acontecido em razão de um evento com 3 características. Primeira, imprevisto ou imprevisível. Imprevisto ou imprevisível. Imprevisto ou imprevisível. É alguma coisa pela qual não se esperava. Imprevisto ou imprevisível. É o que tem a ver com fortuito. Fortuito é aquilo que não se imaginava que fosse acontecer. Segundo, inevitável. Imprevisto ou imprevisível. Segundo lugar, inevitável. O caráter inevitável tem muito a ver com força maior. Aquilo ou aquele que é mais forte que você e faz com que você não consiga evitar, você não consiga afastar a influência dessa força. E isso, então, é que pode ser ligado à ideia de força maior. Inevitável. E terceiro lugar, aqui a coisa sempre complica um pouco mais, a palavra que eu vou dizer não é desconhecida, pelo contrário, a palavra é bastante conhecida. É que ela aparecer nesse contexto é que pode ser uma coisa estranha. E que é o seguinte, externo. Eu falei que ia ficar estranho, mas fica mesmo. Externo. É o contrário de interno mesmo, exatamente o contrário de interno. Mas o que externo tem a ver com fortuito ou força maior? Então, aqui dá um pouco mais de trabalho para explicar, mas por isso mesmo que é o ponto mais importante. Externo, ou seja, não vai ser na primeira que a gente vai entender não, viu? Mas é o seguinte, ou seja, totalmente estranho aos riscos típicos normais, totalmente estranho aos riscos típicos ou normais, totalmente estranho aos riscos típicos ou normais
da atividade desenvolvida por aquele fornecedor. Estranho aos riscos típicos normais da atividade desenvolvida por aquele fornecedor. A atividade desenvolvida por aquele fornecedor. Primeira observação. E a primeira observação ainda, talvez, meio sem entender, mas a primeira observação é: o fortuito interno não rompe o nexo. Não rompe o nexo. Fortuito interno não rompe o nexo. Bom, por enquanto eu acho que as coisas já estão meio desorganizadas. Acho que agora a gente vai precisar talvez um exemplo, pelo menos um, ou alguns exemplos, para tentar colocar isso no lugar. E essa questão de fortuito interno, que não rompe o nexo, não afasta a obrigação de indenizar, e o fortuito externo, que rompe o nexo e, portanto, isenta de qualquer responsabilização, isso surgiu por força da experiência do TJ aqui de São Paulo, em particular, faz algumas décadas já, em especial em transporte rodoviário. Alguém comprava uma passagem de ônibus para ir de São Paulo para, sei lá, para o Rio de Janeiro, e durante o percurso, no meio do trajeto, o problema era sempre uma pedra que acabava atingindo o passageiro. Mas, para tornar o exemplo um pouco mais dramático, eu costumo dizer que um fragmento de meteorito vindo do espaço sideral rompe a atmosfera e acabava rompendo o teto do ônibus e atingiu o passageiro no braço, que sofreu uma queimadura, ou um corte por conta disso. Quem é que vai esperar que, durante uma viagem de ônibus, um fragmento de meteorito possa atingir o passageiro dentro do ônibus? Foi o que aconteceu. O passageiro azarado propõe ação contra a empresa transportadora, a empresa vai se defender e vai dizer que isso foi caso fortuito ou força maior, e vai colar. E vai colar porque estão presentes os 3 requisitos. O evento que deu origem ao acidente, que foi a queda do meteorito, é um evento imprevisto ou imprevisível, inevitável e externo, não tem nada a ver com os riscos típicos normais da atividade que é desenvolvida por um transportador de ônibus. Aliás, o exemplo me parece bom porque até a imagem de uma pedra ou de um fragmento de meteorito vindo de fora é um evento externo e, portanto, um fortuito externo, rompe o nexo. A empresa não responde, calma. Acontece que, depois de passar do susto, volta todo mundo para o ônibus, o consumidor, coitado daquele passageiro que foi ferido, não vai ser indenizado, porque fortuito é externo, rompeu o nexo, azar do dele, aí o motorista tem, durante o percurso, um ataque cardíaco, e isso faz com que o ônibus colida. E aí os consumidores sofrem danos e se machucam. Pergunto, a empresa responde? Responde, mas aposto que se você for advogado da empresa, você vai alegar que a empresa não responde por caso fortuito ou força maior. Até um ponto, ela tem razão. E esse ponto é, primeiro, ataque cardíaco é imprevisto ou imprevisível? Porque se fosse previsto ou imprevisível, ninguém morria de ataque cardíaco. Inevitável, mesma coisa. Só que é fortuito interno. E é interno porque é risco da atividade. Porque quando alguém coloca ônibus para que sejam dirigidos por pessoas, corre o risco, que é normal, que é típico da atividade, de que essas pessoas dirijam mal, de que essas pessoas passem mal, e se uma dessas coisas acontecer, isso é fortuito interno. Da mesma forma, falha mecânica. Falha mecânica é fortuito, mas é fortuito interno, porque é risco da atividade. E aí não rompe o nexo, e daí a responsabilidade existe. O que começou com transporte rodoviário, e que hoje para transporte rodoviário talvez nem seja tão importante, acabou sendo transferido para a responsabilidade dos bancos. A atividade de banco envolve risco? Um monte. Mexer com tanto dinheiro atrai a atenção de quem esteja disposto a colocar a mão ilicitamente nesse dinheiro. Por isso que banco tem agência blindada, com vidros blindados, com porta giratória, com detector de metais, ninguém pode falar com o celular lá dentro, tem seguranças fortemente armados dentro dos bancos, tem carro forte, tem, enfim, sistema interno de vídeo, tem senha, contrassenha e mais não sei o quê para que não haja fraude no sistema bancário. Mas nada disso é suficiente, nada disso evita totalmente que esses eventos aconteçam. E se esses eventos acontecerem, por exemplo, você está numa agência para fazer qualquer coisa e o assalto ocorre na agência, inclusive os clientes são assaltados, pronto, é fortuito, mas é fortuito interno. Se você está no caixa eletrônico e você é assaltado no caixa eletrônico, é fortuito interno. Se você é assaltado no estacionamento do banco, fortuito interno. Se seu cartão é clonado, se sua conta pelo internet banking é invadida por um hacker, fortuito interno. Essas fraudes ou esses crimes que são praticados por terceiros e que envolvem as atividades bancárias são considerados fortuitos internos e não rompe o nexo e os bancos respondem. Tem até súmula do STJ, faz tempo que eu estou apostando que isso vai cair e essa aposta, por enquanto, não tem dado nada. Quem sabe não dá dessa vez. Súmula 479 do STJ. Observação importante. Súmula 479 do STJ.
Ah, e antes da súmula, a pergunta que você queria fazer? Paga, mas aí ele está perguntando se por acaso ocorre um caso fortuito ou força maior, que é a queda de uma árvore em cima do carro, se o carro tem seguro, se a seguradora cobre. Aí é outra história, aí tem que ver qual que é a cobertura que a pólice tem. E geralmente cobre, inclusive, esses acidentes naturais que são verificados. E aí não é uma responsabilidade por consumo. Embora o contrato de seguro seja o consumo, não foi o segurado, não foi a seguradora que causou o dano. Então, não é a seguradora, a atividade dela que causa o dano. E daí não tem o fato do produto ou o fato do serviço. Aqui é uma situação um pouquinho diferente. Mas o fato é que cobre, em geral, a apólice prevê cobertura para eventos naturais, para catástrofes ou para essas situações que são considerados casos fortuitos ou força maior. Mas aí é diferente porque não tem defeito. Aí não tem um defeito do produto ou do serviço. E aí, portanto, não se encaixa exatamente essa situação que a gente está tratando. Bom, súmula 479 do STJ, as instituições financeiras, os bancos, as instituições financeiras respondem objetivamente, nem precisava dizer, porque a gente sabe que os únicos que respondem subjetivamente são os profissionais liberais, e os bancos, obviamente, não se encaixam aí. Então, é só uma repetição, digamos, didática. É bom, melhor. É uma coisa, chovendo molhado é bom, porque molha mesmo, a gente não se esquece, então, bom. Responder objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno em instituições financeiras, respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno consistente em fraudes ou delitos, fortuito interno, consistente em fraudes ou delitos, praticados por terceiros, consistente em fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. No âmbito das operações bancárias. Âmbito das operações bancárias. É isso aí. Uhum. Aí eles pegavam, às vezes o guarda estava meio assim, distraído, ele avançava E pegava o próprio cliente. O que ele está dizendo é o seguinte, um fortuito interno é um caso também, um bom exemplo. Um fortuito interno é que pode acontecer quando um segurança do banco, ou algum sistema de segurança, e ele usou um exemplo de que antigamente os bancos, cães de guarda ficavam dentro do banco também. E o cachorro podia atacar algum cliente. Esse evento, uma vez verificado, é fortuito, mas é fortuito interno. E aí, portanto, quem coloca cães dentro do banco pode assumir um risco, e um risco de que esses cães possam atacar. Isso, portanto, é considerado fortuito interno mesmo. É isso aí. Mas é por conta do risco muito grande e da ineficácia também, porque cá entre nós, com um cachorro que late bastante e bandidos fortemente armados com metralhadora, talvez o cão não seja tão eficiente assim, e é por isso que talvez nem adiante, nem funcione mesmo como aparato de segurança mesmo. Bom, eu grifaria só uma coisa, eu grifaria no âmbito das operações bancárias. No âmbito das operações bancárias. Porque essa frase aí tem uma razão de ser. E ela tem uma razão de ser que é a seguinte, é muito frequente que alguém saque alguma coisa no banco, e pegue um dinheiro no banco, ou desconte um cheque, enfim, e aí alguém avisa para quem está de fora, e esse alguém aborda o cliente depois de uma quadra, depois de 50 metros, depois de sei lá quanto tempo. É a famosa saidinha de banco. O banco responde pela saidinha de banco? Não, porque aí já está fora do âmbito das operações bancárias. Aí se entende que não é risco da atividade bancária, é risco inerente à segurança pública, e a falha é de segurança pública mesmo. E aí, portanto, os bancos não respondem porque é fortuito externo, já está fora do âmbito das operações bancárias. É essa, então, a questão. Então, na calçada do banco, aí depende. Quer dizer, o problema é esse, até onde, qual é o limite disso. No estacionamento do banco é certo, responde. Mas a questão é, e se é na calçada do banco, em frente à agência, é difícil dizer, mas a saidinha de banco em particular é considerada como sendo fortuito externo e, portanto, rompe o nexo. Bom, só para vocês verem que essa questão do que é interno e externo nem sempre é tão clara,
Para o examinador também não vai ser. Por isso que esse caso do banco eu acho que é mais fácil, porque aí não tem dúvida. Mas, por exemplo, teve aquele caso que aconteceu faz muitos anos aqui em São Paulo, muitos de vocês são mais novos, não vão nem lembrar, não vão saber, que foi um ex-estudante de medicina que entrou no shopping Morumbi e com uma metralhadora de uso exclusivo das Forças Armadas metralhou a plateia do cinema à tarde, matou várias pessoas, outras ficaram gravemente feridas. Enfim, ele chama Matheus da Costa Meira, esse é o nome do tal do atirador do shopping no Morumbi. Bom, foi proposta essa ação em face do shopping, porque ele, embora fosse maior, o fato é que ele não tinha patrimônio para responder, os pais não respondiam porque ele era maior, o fato é que se propuseram as ações contra o shopping. Alguns juízes disseram que era procedente, o shopping respondia, fortuito interno. Outros juízes disseram que era improcedente. Quem perdeu em primeira instância apelou para o TJ. No TJ, boa parte das câmaras entendia que era fortuito interno, e a outra que era fortuito externo. Quem perdeu em segunda instância foi para Brasília. Chegou em Brasília, uniformizaram o entendimento. E sabe qual foi o entendimento uniformizado? Que é fortuito externo, que o shopping não responde. E que isso não é responsabilidade do shopping, porque não é falha de segurança do shopping. É diferente de banco. Banco tem um aparato de segurança muito mais sofisticado. Tem detector de metais. Alguém aqui, por acaso, já passou por porta giratória com detector de metais em shopping? Não. Tem uma relativa segurança, mas muito menor da que se verifica em situações em agências bancárias, e por isso o STJ entendeu. Se é justo ou não, de fato, eu acho difícil dizer, até porque os juízes de primeira instância, os desembargadores do TJ aqui de São Paulo se dividiram. Se dividiram porque nem eles próprios estavam certos sobre isso. Lá em Brasília acabou se uniformizando. Mas o fato é que isso demonstra que essa é uma questão duvidosa, que não é tão claro assim como a gente poderia estabelecer de forma matemática, até quantos metros, até exatamente onde que vai ser responsável ou não. Mas o fato é que, em relação aos bancos, pelo menos, a questão da acumulada, e eu acho que pode ser que o examinador, se perguntar, vai perguntar esses termos. Bom, com isso, nós encerramos, então, a chamada responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. E agora a gente passa para o segundo campo, o segundo regime de responsabilização, que é a chamada responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Então, vamos lá. Responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. Os artigos aqui são 18 a 25. A palavra-chave aqui é vício. É ela, então, que tem que ser destacada. Responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Bom, em primeiro lugar, como nós vimos no regime da responsabilidade pelo fato, a primeira questão é saber quando se aplica. Quando é que o consumidor vai invocar os artigos 18 a 25? Quando é que ele vai reclamar pelos vícios? Quando se aplica. E aqui a resposta é a seguinte: quando houver falha de quantidade, quando houver falha de quantidade ou de qualidade, que torne o bem impróprio para o consumo. Falha de quantidade ou de qualidade que torne o bem impróprio para o consumo. Por exemplo, não precisa escrever, não escreva ou não. Mas, por exemplo, uma caneta. Uma caneta, ela é comprada para quê? Para escrever. A caneta não escreve, a caneta falha. Essa caneta não tem qualidade suficiente para atender as expectativas, as necessidades do consumidor. Essa caneta, portanto, tem um vício. No dia a dia, a gente fala que ela veio com
defeito. Tecnicamente, para o código não é isso. É vício que a gente tem que dizer. Um carro é um carro que tem vício quando ele faz um barulho muito forte. Um barulho não precisa ser muito forte, mas um barulho estranho no motor, quando ele gasta mais combustível do que deveria gastar, quando, sei lá, ele não rende como deveria render, quando, enfim, alguma coisa não funciona como deveria funcionar. Mas não é tão grave quanto o defeito, porque não gera uma falha de segurança, não é capaz de gerar um acidente, mas simplesmente não funciona. Aqui, o que é ofendida não é a esfera físico-psíquica do consumidor, mas é a esfera puramente econômica. Gastou com alguma coisa que não serve, que não presta, ou melhor, não se presta aquilo que deveria se prestar. É basicamente isso. Bom, em outras palavras, ponto e vírgula, vício é qualquer anomalia que afeta a funcionalidade do bem. Funcionalidade do bem. Afeta a funcionalidade do bem. Afeta a funcionalidade do bem. E o bem aqui entendido como produto ou serviço, tanto faz. Sei lá, contratou um eletricista para fazer uma instalação elétrica ou a troca de uma instalação elétrica, e o fato é que as coisas que você liga lá, as lâmpadas que você liga, queimam toda hora. Não funciona direito, não tem perigo de incêndio, não tem perigo de choque, portanto não é falha de segurança. Mas não funciona, não tem a qualidade que deveria ter. É isso. É o produto que, sei lá, é o computador que veio riscado, ou cuja tela a resolução não é boa, ou cujo teclado trava e você não consegue escrever com ele. Enfim, tem algum problema no celular que não conecta com a internet, ou não conecta, ou não faz ligação direito, ou não recebe ligação, sei lá qual é o problema, mas a funcionalidade é que não está boa. É exatamente isso. Qualquer anomalia que afeta a funcionalidade, que torna o produto ou o serviço inadequado para o fim a que ele era destinado, é vício. Bom, quando um produto ou um serviço apresenta vício, o consumidor pode reclamar. Para quem? Para quem responder. E aí vamos para a segunda parte. A segunda parte é quem responde. Quem é que pode ser chamado para responder perante o consumidor? A pergunta é a mesma que a gente fez também na aula, quer dizer, na página anterior, para fato do produto ou serviço, só que aqui a resposta é muito mais simples. Lembra que lá a gente se perguntou, se for fato do produto ou serviço, aí depende, se for fato do produto ou serviço, todos respondem de forma solidária. Se for do produto, daí só o fabricante, produtor, construtor ou importador. Comerciante só em caráter excepcional, só em 2 casos. Então aqui não tem essa história. Aqui é muito mais simples. Aqui, se for vício, sabe quem responde? Todos os fornecedores, inclusive o comerciante. Aqui não tem erro. E aí, portanto, quem responde são todos os comerciantes, desculpem, todos os fornecedores, vírgula, inclusive o comerciante, todos os fornecedores, inclusive o comerciante, de forma objetiva e solidária. Forma objetiva e solidária. Objetiva porque não faz a menor diferença se ele sabia ou não sabia, se ele tinha ideia ou não, se teve culpa ou se não teve. E solidária, porque eu posso escolher quem quiser. Se eu quiser escolher o fabricante, eu escolho. Se eu quiser escolher o comerciante, eu escolho. Se eu quiser escolher o distribuidor, eu escolho. O importador, tanto faz. O consumidor fica à disposição para escolher quem para ele for mais fácil exigir as providências que decorrem dos vícios. Todos respondem de forma solidária e objetiva. Tanto a gente sabe disso, que se alguém por acaso comprou hoje uma caneta na banca de jornal aqui da esquina e essa caneta não estiver funcionando, no intervalo vai aonde reclamar? Na própria, porque sabe que o comerciante responde. Se você vai no supermercado, compra alguma coisa que está estragada, chega em casa e percebe, ou não só estragada, porque é qualidade, mas porque tem quantidade inferior ao que você comprou, você vai reclamar onde? No próprio, e geralmente se reclama mesmo diante do fornecedor direto, imediato, que é o comerciante. Pelo fato do produto, não, mas pelo vício é possível e perfeitamente possível que seja o comerciante responsabilizado. Bom, o que mais? O que a gente precisa saber mais sobre isso? É que quando um produto ou quando um serviço apresenta um vício, quero dizer, o que é que o consumidor pode fazer? O que é que o código prevê como sendo um mecanismo, um instrumento para proteger os direitos do consumidor diante da presença de um vício? Então, passemos para o próximo item, e esse é o terceiro, e o terceiro item é mecanismo
específico de tutela, de proteção. Mecanismo específico de tutela ou de proteção. É uma expressão que é técnica, mas, ao mesmo tempo, uma expressão que a gente usa o tempo todo, que a gente sabe que é uma expressão muito simples, esse mecanismo específico de tutela. É o chamado direito de reclamação. Direito de reclamação. Direito de reclamação. O que o consumidor pode fazer diante da constatação de um vício é reclamar. Professor, mas que coisa, hein? Que novidade para mim. Quer dizer que, graças ao generoso legislador, eu passei a ter direito a poder reclamar. Eu só posso reclamar porque ele autoriza? Claro que não. É claro que as pessoas podem reclamar sempre que elas se sentem insatisfeitas, sempre que elas não se sentem confortáveis o suficiente. E, portanto, a reclamação é um direito que as pessoas têm. O que é isso? É que esse direito de reclamar tem um significado técnico. Isso significa o seguinte: direito de reclamação, ou seja, direito de exigir que o vício seja sanado. Não é só lá desabafar, não é isso. Exigir que o vício seja sanado ou uma prestação equivalente. Que daqui a pouco a gente vê que prestação equivalente pode ser essa. Mas se o consumidor, repito, constata um vício, ele tem direito a que o vício seja resolvido e que, portanto, se afaste o vício e o produto ou serviço que não funcionava venha a funcionar. Ou que se dê a ele alguma coisa equivalente a isso. E a gente vai ver que soluções alternativas são essas, caso não seja possível que o vício seja consertado, que o vício seja sanado. É exatamente isso. Bom, mas para que esse tal direito de reclamação? Para poder exigir que o vício seja consertado, sanado, ou se dê uma prestação equivalente, para que isso seja exercido de modo satisfatório, bem-sucedido pelo consumidor, é necessário que ele observe, digamos, um procedimento. E esse procedimento tem algumas fases, algumas etapas, e são essas etapas que a gente vai analisar. Então, falemos disso. Sobre o direito de reclamação, a gente vai saber das fases. Nem sempre todas vão ocorrer. São, portanto, fases eventuais. Às vezes, na primeira já se resolve tudo. Às vezes, é necessária a segunda também. Às vezes, primeira, segunda e terceira. Às vezes não tem segunda, vai da primeira para a terceira. Por isso que depende muito. Vamos falar das 3 possíveis fases desse tal procedimento, dessa tal reclamação, desse tal direito de reclamação. Fases, etapas, passos que o consumidor tem que dar, tanto faz, dá na mesma. A primeira etapa, vai parecer ridícula, mas o fato é que tem que mencionar mesmo assim. É que o que é fundamental para que o consumidor reclame é que ele reclame mesmo, é que ele tome a iniciativa. E, portanto, em primeiro lugar, iniciativa do consumidor. Iniciativa do consumidor. Não adianta ficar em casa pensando, remoendo, sofrendo, que porcaria, eu comprei esse produto não funciona como deveria, fica só lá sofrendo, não adianta, tem que tomar a iniciativa de reclamar mesmo. Bom, mas para que dizer isso? É óbvio, eu sei que tem que tomar iniciativa, eu sei, mas o fato é que essa iniciativa tem que ser tomada dentro de um certo prazo, e esse é um prazo de decadência da chamada garantia legal por vícios, e é isso que é fundamental a gente saber. Portanto, iniciativa do consumidor dentro do prazo de decadência, da garantia legal por vícios. Prazo de decadência da garantia legal por vícios. Decadência da garantia legal por vícios, que é de... Vixe. Eu sei que a gente falou disso na primeira aula que a gente teve. Mas o fato é que faz tanto tempo, que eu acho que é provável que você já não se lembre mais. E eu lembro de que quando a gente falou dos conceitos, dos elementos da relação de consumo, consumidor, fornecedor, produto, daí na hora de produto eu falei, o conceito é tão fácil, que vamos aproveitar aqui e fazer uma observação. É que os produtos podem ser duráveis ou não
duráveis. E a importância dessa distinção é que para os não duráveis, o prazo de decadência para reclamar por vício é de 30 dias. E para os duráveis é de 90, é isso aí. Portanto, prazo de garantia, decadência da garantia legal por vícios, que é de 30 ou 90 dias. 30 para não duráveis, 90 para duráveis. 30 para não duráveis e 90 para duráveis. Por isso que se você compra um alimento no supermercado, por exemplo, e se você quer reclamar por vício, tem que reclamar em até 30 dias, é não durável. Mas se compra um carro, se compra um relógio, se compra um óculos, se compra um computador, daí são 90, porque é produto durável, é exatamente isso. Então tá certo. Bom, observações sobre essa história do prazo. É que prazos sempre são dois problemas, saber quanto e saber a partir de quando. Se eu não souber a partir de quando, não adianta nada saber quanto. Então, a gente aqui tem que se perguntar, quando começa? Quando é que começa o prazo de 30 ou de 90 dias? É que depende porque tem dois tipos de vício. O vício, às vezes, é aparente ou de fácil constatação. Nesse caso, em que é o vício que você pode perceber rapidamente, é o vício no óculos que você comprou, e esse óculos veio com uma lente riscada ou uma lente trincada. Poxa, se é uma lente trincada, é uma coisa que você percebe rapidamente, na primeira vez que vai usar. E, portanto, da hora que você pegou o óculos na ótica, você já sabe, ou tem condições de saber. Logo, é razoável que o prazo comece a correr da entrega. Então, primeira observação. Quando o vício for aparente ou de fácil constatação, vício for aparente ou de fácil constatação, aparente ou de fácil constatação, o prazo é contado da entrega do produto ou do serviço. Da entrega do produto ou do serviço. Um vício aparente, por exemplo, de um serviço, é aquela troca do material elétrico que você encomendou, foi feito o serviço, mas que a primeira vez que você liga, qualquer lâmpada naquela instalação começa a piscar e queima. Aí troca, mesma coisa. Então, está com um problema, está com um vício, e esse vício é aparente, é de fácil constatação. Na hora que entregar o serviço, é que começa a ocorrer o prazo. Ou na hora que entregar o produto, razoável. Mas tem certos vícios que são ocultos. Se o vício não pode ser percebido de plano, ele só aparece depois, quando que é justo que comece a correr? Quando o consumidor percebe, quando ele tem ciência. Então, ponto e vírgula. Quando se tratar de vício oculto, o prazo será contado do momento em que ele for constatado pelo consumidor. O prazo será contado do momento em que ele for constatado pelo consumidor, que ele for percebido, que ele for verificado. Constatado pelo consumidor. Eu sempre cito um exemplo do carro. O carro é durável, o prazo é de 90 dias, mas o problema é que o problema do carro não é o problema do barulho do motor. O barulho do motor que eu percebo desde a hora que eu liguei o carro pela primeira vez, mas o problema é do ar-condicionado. E ar-condicionado esse que eu sempre usei, desde que eu comprei o carro, faz 6 meses, eu sempre usei só para percursos muito curtos, de casa para o trabalho para casa e só. Acontece que 6 meses depois de ter comprado o carro, foi a primeira viagem que eu fiz com ele e foi a primeira vez que eu deixei o ar-condicionado ligado por mais de 15 minutos. E aí que eu descobri que depois de 1 hora de funcionamento ele trava e para de funcionar. É um vício que já existia desde que ele foi fabricado, mas que eu até então não tinha percebido. É justo que o prazo comece a correr de quando eu percebo, de quando se constata. É exatamente isso. Bom, segunda observação. E a segunda observação, pois não. Então, no exemplo do carro, talvez até agora encaixe no que eu vou dizer nesse momento, que vai ser a segunda observação, que é a seguinte. Talvez vocês se lembrem de eu ter comentado em uma das aulas anteriores que uma das regras que o Código de Defesa do Consumidor contém é a regra do artigo 50. E essa regra tem a ver com o seguinte. Não é estranho falar que um carro tem a garantia de 90 dias? Não é muito pouco para o carro? Não é muito pouco para uma geladeira garantia de 90 dias? Não é muito pouco, sei lá, para uma máquina que seja uma máquina complexa, que é comprada para uma moto, ou para outro bem que seja durável? 90 dias não é muito pouco? É. Por isso é que os fornecedores costumam, e isso é uma estratégia de marketing, permitida pela lei, mas que é a estratégia de marketing, que é conceder, dar de presente, ou eventualmente vender para o consumidor uma garantia
contratual, que pode ser chamada garantia estendida, mas é garantia além da garantia da lei. Então, por isso que pode ser que o celular tenha garantia de 1 ano, ou o carro tenha garantia de 2, ou de 3, ou de 5. Então, se essa garantia existir, não é obrigatória, mas se ela existir, essa garantia é somada à garantia da lei. E aí, portanto, vai ser 1 ano mais 90 dias, ou, sei lá, 2 anos mais 90 dias, é isso que se prevê. E aí que entra a história de revisão, eventualmente, porque para fazer valer a garantia do contrato, pode ser que eu tenha que cumprir algumas condições que a montadora imponha, e uma delas é ter que fazer revisões periódicas na própria concessionária autorizada. Isso pode acontecer sim. Então, a próxima observação é a seguinte. Caso o fornecedor tenha dado garantia contratual, o prazo dela será somado ao prazo da lei. Mas é muito importante ler os termos de garantia, porque às vezes eles estabelecem algumas limitações, até mesmo o prazo. Às vezes eles dizem que é 2 anos, mas são 2 anos já descontados, já contados os 90 dias da lei. Isso acontece sim, é importante que se leia o termo de garantia para saber quais são os requisitos, as condições para que o direito em questão seja exercido. Bom, primeiro passo, o consumidor reclama, e tem que reclamar dentro do prazo. Se perder o prazo, já era, não pode reclamar por vício. Segundo passo é que agora a bola vai para o pé do fornecedor. O consumidor reclamou e agora o fornecedor que resolva. Só que, em regra, ele tem direito a resolver, e essa vai ser a segunda etapa, o segundo passo. O fornecedor tem direito a um prazo de 30 dias para resolver o problema. Então, o próximo passo, é o segundo passo, a segunda fase, é a seguinte. Em regra, o fornecedor terá direito ao prazo de 30 dias para sanar o vício. Em regra, o fornecedor terá o direito ao prazo de 30 dias para sanar o vício. É curioso, é um código de defesa do consumidor, mas que aqui prevê um direito para o fornecedor. Até porque tem que haver harmonização entre os direitos dos consumidores e fornecedores e, portanto, é o que o legislador, à época, já faz um bom tempo, quase 30 anos que o CDC existe, mas à época entendeu que era um prazo razoável. Hoje não me parece mais. Hoje me parece, você vai levar um celular para ser consertado. Quanto tempo pode ficar na assistência técnica? Por defeito de fábrica. Pode ficar até 30 dias. Quem consegue ficar sem celular por 3 horas? 5 horas, sei lá, um dia, vai ficar 30 dias, é impossível. E, portanto, me parece que, de fato, esse prazo talvez pudesse ser revisto, mas, por enquanto, está mantido. São 30 dias mesmo. Ainda bem que é em regra, porque essa regra permite algumas exceções. E aí, a gente vai fazer uma observação, e a observação é a seguinte. Hipóteses em que o consumidor tem direito de exigir que o problema seja resolvido imediatamente. Tem direito de exigir que o problema seja resolvido imediatamente. Quer dizer que nesses 2 casos que eu vou mencionar, o prazo de 30 dias não se aplica, é inaplicável. É isso, tem que resolver na hora. De alguma forma tem que solucionar. Então, pois exigir que o problema seja resolvido imediatamente. 2 pontos. Letra A. O código dá uma volta para dizer o seguinte. Quer dizer, não diz, mas ele quis dizer. Primeiro, letra A. Quando o vício for insanável. Quando o vício for insanável. Não tem conserto. O vício for insanável. É tão grande o vício, mas é tão extenso, que mexer vai piorar e não tem conserto. Mas só que isso o consumidor não sabe, ele não descobre. Em matéria de carro, isso é a coisa mais frequente do mundo. Você compra o carro 0 km e daí você apresenta um problema lá qualquer, você leva na concessionária e eles dizem, deixa aí, a gente tem direito a ficar com o carro por 30 dias. Você fala, tá bom, deixo. Aí depois devolvem. Aí 2 dias depois, o mesmo barulho.
Aí você volta para lá. 30 dias. Não podia ficar mais 30 dias. Só tinha 30 e acabou, já usaram. Mas eles te enrolam por mais 30. Aí você volta para casa, mesmo problema. Mesmo problema, e tem consumidor que fica um ano nesse banho-maria, quando o fornecedor já sabe. Esse defeito não tem solução. Se o fornecedor jogasse limpo com o consumidor, na hora que você ligasse para dizer, olha, meu carro que eu comprei faz pouco tempo, apresentou esse barulho, se ele jogasse limpo, eles diriam, vem aqui que a gente resolve na hora, e resolve trocando o carro por outro, te devolvendo dinheiro, enfim, oferece uma solução alternativa. Mas ficar tentando e conseguindo cozinhar o consumidor em banho-maria é alguma coisa que os fornecedores fazem muitas vezes, porque a gente não tem como saber se o defeito é sanável ou insanável. Mas se soubéssemos, a gente poderia exigir a solução já imediatamente. E letra B. Quando o produto for considerado essencial. Produto for considerado essencial. Pode até ser que, em tese, a gente consiga convencer o juiz de que um celular, por exemplo, é essencial. E que daí o juiz manda resolver na hora e não espera os 30 dias. Mas, enfim, não é comum que isso aconteça. Mas já caiu numa primeira fase, e era um exemplo que eu sempre dava em aula, e continuo usando, que é um respirador artificial para alguém que está em tratamento em home care. O aparelho para de funcionar, leva para assistência técnica, vai ficar 30 dias para consertar? Como é que pode? O paciente morre e, portanto, não pode ficar nem um dia, tem que resolver na hora, imediatamente, quando for essencial. É isso aí. Tem urgência, tem pressa para que seja resolvido, não dá para o consumidor ficar sem. Alimento. Se você vai no supermercado e compra alguma coisa que está estragada, você vai lá, chega para o gerente e fala, então, eu vim aqui, está aqui, eu quero resolver. Eles dizem, não, deixa que a gente vai mandar para assistência técnica. 30 dias. Não, ou devolve o dinheiro na hora, ou troca por outro produto, ou enfim, o fato é que tem que resolver imediatamente porque se trata de algo essencial. É isso. Bom, terceira fase, terceira etapa e última. Quando o prazo não for aplicável, quando o prazo não for aplicável, ou quando o prazo não for aplicável. Ele não é aplicável nesses dois casos que a gente acabou de tratar, produto essencial ou o vício for insanável, aí não tem os 30 dias. Então, quando o prazo não for aplicável, ou quando o vício não for sanado nos 30 dias, ou quando o vício não for sanado nos 30 dias, o consumidor poderá escolher entre E aí tem 3 soluções. Essas 3 soluções são de escolha totalmente livre mesmo. O consumidor não tem nenhuma obrigação de optar por uma ou por outra, não tem uma ordem preferencial, a não ser a conveniência dele. Poderá escolher entre 2 pontos. Letra A. E aí, quem me ajuda? Troca, por exemplo, por outro que esteja funcionando, esteja bem. Então, primeiro, substituição por outro em perfeito estado. Substituição por outro em perfeito estado. Portanto, essa história de concessionária, a gente cai nesse papo com muita frequência. Levou a primeira vez, ficou 30 dias, volta com barulho, volta com defeito, tem que exigir ou troca por outro, ou devolução do dinheiro, ou abatimento do preço, como a gente vai ver que são as 3 soluções. Mas a gente acaba caindo. Fala, não, leva de novo, tem um pouco de paciência. E essa paciência vai indo até que tem que propor ação. E propõe ação e só vai ganhar depois de 2, 3 anos. Enfim, é um problemaço mesmo, mas com o qual os fornecedores contam, porque para eles é vantajoso. Eles sabem que demora mesmo, que muito consumidor desiste, enfim. Mas o fato é que a gente tem direito, e quanto mais o consumidor exercer os seus direitos, melhor. Talvez os próprios fornecedores se sintam um pouco mais pressionados para que cumpram voluntária e espontaneamente suas obrigações. Então, substituição por outro em perfeito estado, não foi isso? Ou abatimento proporcional do preço. Não é muito vantajoso, mas é possível se o consumidor quiser. Abatimento proporcional do preço. Abatimento proporcional do preço. Não é muito satisfatório ficar com óculos riscado ou com óculos quebrado e pagando metade do preço, ou pagando 1/3 do preço, não, esse produto não serve, isso não funciona, isso não atende às necessidades, para quê? Mas, de qualquer forma, é uma possibilidade, em tese. E, por fim, a terceira possibilidade, qual que seria, hein? Eu não quero mais relação com esse fornecedor, eu já perdi a confiança na marca, eu não quero mais ter nenhum vínculo, e, portanto, eu quero devolver o bem e pegar meu dinheiro de volta e atualizado, porque se eu quiser eu compro um outro produto semelhante em outro lugar, ou pelo menos fico com dinheiro no bolso, mas o fato é que é possível desfazer o contrato por isso. Então, devolução, letra C, devolução das quantias pagas atualizadas. Devolução das quantias pagas atualizadas.
Pô, mas já faz 4 anos. Pois é, faz 4 anos que estão me enrolando, mas 4 anos que você usou o carro e o carro desvalorizou. Azar do fornecedor, ninguém mandou não consertar, não resolveu o problema em tempo, e por isso não vai, devolve o valor mesmo. É isso. Só que tem que entrar com ação. Em ação que demora, que de fato é um problemão. Quando provavelmente você ganhar, daí vai ser dinheiro mesmo, porque outro carro igual já nem vai existir mais, já não tem mais fabricação, já saiu de linha, mas o fato é que pelo menos o dinheiro é possível que se possa exigir de volta e corrigido monetariamente. Observação. Em qualquer dos casos, o consumidor poderá exigir também, tudo bem, cá entre nós, ele não sofreu acidente, não sofreu, mas isso não quer dizer que ele não tenha sofrido danos. É possível que ele tenha sofrido danos, é possível que o carro que ficou parado por meses fosse o carro que ele usasse para trabalhar. É possível que, sei lá, que ele tenha sofrido aborrecimentos, mais do que aborrecimentos, e tenha sofrido dano moral. Então, em qualquer dos casos, é possível que o consumidor exija também, foi isso que eu falei? Perdas e danos, desculpem, perdas e danos. Exija também perdas e danos. Perdas e danos. Lógico, se ele conseguir fazer prova de que ele sofreu prejuízos, de que ele sofreu danos, isso é prova ônus dele, consumidor sempre. Mas se ele conseguir demonstrar, ele pode acumular com a troca do carro por outro, ou com o abatimento do preço, ou com a devolução do dinheiro, mais perdas e danos, se por um acaso for o caso. É exatamente isso. Lucros cessantes, danos emergentes, dano moral, tudo isso são os danos que podem eventualmente englobar essa ideia de perdas e danos. Bom, com isso, a gente encerra a chamada responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. Encerramos, ao mesmo tempo, esse nosso encontro de hoje, e falta um quarto e último encontro de direito do consumidor, no qual a gente vai tratar das chamadas práticas comerciais. Mas a gente deixa para conversar sobre isso oportunamente. Por hoje é só, boa noite, e amanhã a gente se vê de novo, mas eu acho que vai ser direito civil e não direito do consumidor propriamente. Até lá.